A paz do Senhor Jesus a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui, depois de um tempo, depois de alguns dias, né? E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus a você. E eu gostaria de ler com você, se você puder pegar a sua Bíblia, pegue e coloque, busque em João, no capítulo 6, verso 60. Eu vou ler assim. O título diz: Jesus é abandonado por muitos discípulos. Vamos ler, o 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir para o Filho do Homem, para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam e quem era que havia de entregar. Ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Disse então Jesus aos 12: quereis também vós se retirar? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Muito interessante isso. Jesus estava ali ensinando e pregando a sua palavra para os seus discípulos. De repente, a palavra de Jesus soou aos ouvidos dos discípulos um tanto pesado. E eles começaram a dizer um ao outro: a palavra que ele fala é muito difícil, é muito pesada. Ele está sendo áspero nas suas palavras e eu não estou aqui para ouvir esse tipo de palavra. Jesus, observando isso, olhou, viu que os discípulos estavam saindo, estavam indo embora. Jesus olha e pergunta para os seus 12 e diz: tudo isso que eu falo vos escandaliza? As minhas palavras amedrontam vocês? Ele não disse exatamente com essas palavras, mas dá a entender que a palavra que Jesus pregava entrou de uma forma meio áspera nos ouvidos daqueles. E eles começaram a ir embora. E Jesus pergunta para os seus 12 discípulos:
O que eu falo escandaliza vocês? Estão vendo? Eles estão indo embora. Quereis vós também ir com eles? Quer ir também? Então vá. Acredito que um olha para o outro e Pedro logo se habilita. Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Aí eu pergunto, e algo me chama a atenção, aqueles discípulos que estavam lá, pergunto eu, qual era o motivo, o que motivava aqueles homens seguir a Jesus? Qual era a sua motivação deles estarem seguindo a Cristo? Qual era? Será que por causa dos grandes milagres que Jesus fazia? Seria porque Jesus já havia ressuscitado alguns, curado outros? Seria por simples curiosidade que eles seguiam a Jesus? Será que era por interesse que eles seguiam a Jesus? Por que será que eles estavam sempre perto de Jesus? Provavelmente seja curiosidade, né? Será que Jesus hoje vai ressuscitar mais um morto? Será que Jesus vai curar mais um cego? Será que Jesus vai curar mais um surdo? Será que Jesus vai curar mais um mudo? Será que Jesus hoje, nesta reunião, vai levantar mais um aleijado? Será? Mas o certo era que Jesus estava falando sobre o reino. Jesus estava falando sobre o céu. Certamente Jesus estava ali falando sobre uma palavra de alinhamento. De repente, foram essas palavras que chocaram aqueles homens e algo mexeu por dentro. Ouviram e algo mexeu por dentro. E eles começaram a sair. E Jesus pergunta para os seus discípulos: vocês querem ir com eles também? Mas eles sabiam a quem eles seguiam. Os 12 sabiam por que seguiam a Jesus. Eles sabiam qual era o motivo que os motivava a acompanhar Jesus. Agora eu quero fazer uma pergunta a você. Qual é o motivo de você seguir a Jesus? Qual é o motivo? O que motiva você a seguir a Jesus? O que foi que motivou você a aceitar a Cristo? Qual foi a razão que levou a você um dia, quando você ouviu um apelo de quem queria servir a Jesus, seguir a Jesus? O que motivou você a atender esse convite? Quantos de nós, ou quantas pessoas,
seguem a Jesus ou vão até Jesus por motivos, por interesse. Aí você vai me falar, pastor, mas por interesse? Sim, por interesse. Algumas pessoas começaram a seguir a Jesus porque estavam desempregados. E na Escritura diz que Deus abre portas. De repente, algum ou muitos aceitaram a Jesus em busca de um emprego, de uma porta aberta. Algumas pessoas aceitaram a Jesus porque estavam enfermos e sabem que Jesus é o médico dos médicos e aceitaram a Jesus e foram curados. Outros porque precisavam de emprego, outros porque precisavam de uma casa. Algumas pessoas seguem a Jesus por interesse. E muitas delas, depois que recebem a bênção dada por Deus, saem. Fazem como aqueles homens que seguiam a Jesus. De repente, muitos daqueles, ou alguns, que estavam lá, estavam por causa da curiosidade. Já receberam o que Jesus tinha dado, receberam, foram agraciados, e desta vez Jesus não operou nenhum milagre, Jesus estava pregando a sua palavra e eles foram embora. Quantos nos dias de hoje receberam uma dádiva de Deus, uma dádiva do céu, e depois de ter recebido foram embora, não voltaram? Qual foi o motivo que levou a você a aceitar a Jesus? Porque muitas pessoas que depois que recebem a bênção, vão embora, não voltam mais, são mal agradecidos, são ingratos. E Jesus tem tanta coisa para nos dar, Jesus tem tanta coisa para nos oferecer. Pensa um pouquinho. O que motivou a você a seguir a Cristo, a servir a Jesus? O que motivou a você? Algumas pessoas aceitam a Cristo porque têm medo de ir para o inferno. Sim, medo de ir para o inferno. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O inferno não foi feito para você. O inferno não foi feito para mim. O inferno não foi feito para nós. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. O inferno foi feito para eles, não para nós. Para nós foi feito o céu. A vida eterna está reservado para mim, para você. Jesus foi preparar um lugar para nós, Ele preparou um lugar para mim, preparou um lugar para você. Você sabe o que me motiva a servir a Jesus, a servir a Deus, a estar adorando a Ele todos os dias, buscando a sua face, louvando, exaltando, engrandecendo o seu nome. O que me motiva é que um dia eu me via perdido e Jesus deu a sua vida por mim na cruz do Calvário. A minha salvação, sou grato a Ele por ter salvo a minha vida. Ele morreu por mim. Outra motivação é a vida eterna. Tenho a certeza que eu terei a vida eterna. E isso me motiva. Ele me resgatou da morte. Por algumas vezes, eu estava prestes a morrer. Prestes a morrer.
E Jesus me resgatou da morte, me livrou da morte. Isso me faz grato, isso me faz a servi-lo, a adorá-lo, a segui-lo. E quero sempre segui-lo, quero sempre estar perto dele. E quando eu ouço uma palavra de peso, uma palavra que muitos dizem, não, esta palavra é pesada, isso me motiva a continuar firme. Porque na palavra de Deus diz que Deus corrige os filhos que ama. O Pai sempre corrige os seus filhos. E a correção de Deus não é para a nossa perdição. A correção de Deus é para a nossa salvação. É isso que me motiva a estar firme nos pés do Senhor. Sabe o que me motiva? Ele me batizou com seu Espírito Santo, colocou o seu Santo Espírito dentro de mim. Isso me dá mais força, isso me ajuda a seguir a minha caminhada. Sabe o que me motiva também em Cristo? Foi a família que Ele me deu. Aleluia. Me deu uma esposa, me deu um casal de filhos, me deu um genro, me deu nora, me deu um netinho, uma netinha. Isso me motiva. E o que mais enche a minha alma, enche o meu coração, é que eu não ficarei nesta terra para sempre. Ele reservou um lugar para mim e Ele vai me levar de volta para casa, para lá reinar com Ele, estar com Ele para todo sempre. Essa é a minha motivação. E qual é a sua motivação? Por que será? Parou para pensar? Por que será que você aceitou a Cristo? Por que será? Qual é a motivação? Qual é o motivo que você serve ao Senhor? Pense um pouquinho nisso. Seja grato ao Senhor, adore a Ele. Porque Ele chamou você, Ele escolheu você. Depois de ter recebido a bênção de Deus, não vire as costas para Ele, não. Não faça igualmente aqueles homens. Não faça igualmente aqueles homens que, ao ouvir o que Jesus falava, viraram as costas e deixaram Jesus com alguns poucos, mais os 12. Será que você pode pensar nisso? Aproveite a oportunidade que Deus, que Cristo lhe dá, para servi-lo, adorá-lo. Esta palavra, ela fale melhor no seu coração e que você possa pensar um pouquinho mais. O que é que me motiva a servir a Jesus? Fica essa pergunta para você, tá bom? Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê graça, que a glória de Deus resplandeça na sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.